Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, irmãos e irmãs. Nós estamos caminhando efetivamente agora para o fim do livro. Inclusive, a gente em breve começa a conversar sobre qual vai ser o próximo livro que a gente vai percorrer. Mas a gente tem algumas semanas aqui ainda nesse texto, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. A gente não vai ver o capítulo inteiro, mas eu quero ver com vocês pelo menos 3 cenas. Talvez não 3 cenas. 2, com certeza, e uma sendo uma ambientação. Talvez seja mais fidedigno ao gênero que a gente vai olhar. A gente vai começar com o o versículo 1. A gente está nesse texto, irmãos, faltam 3 capítulos para o Evangelho acabar. E a gente se encontra aqui depois de uma grande discussão de Jesus. Jesus fala por muitos capítulos, é o último grande discurso, e a gente está então no fim da sessão apocalíptica do ministério, né? É o fim do ministério público de Jesus. Adiante de nós agora, nesses textos que ainda temos até o fim do Evangelho, a gente vai ver cenas muito íntimas da vida de Jesus. Ele não vai estar mais em público agora, não vai ser aquela grande aparição em que as multidões estão juntos. São sempre cenas íntimas. E aqui a gente tem um caminho, então, direto para o fim, direto para o final. Toda a cena, não só essa que a gente vai olhar agora, mas as outras que estão vindo adiante, né? Essa jornada que ainda tem, meus irmãos, está tudo envolto em trevas. É uma narrativa meio pesada, pelo menos eu me sinto assim. Eu vou lendo e é como se minha respiração fosse ficando difícil, pesada, algo... Num certo nível, assim, a gente sente uma opressão no substrato da cena, naquilo que Jesus experimenta como suas últimas interações, sempre tem escuridão, um certo nível de silêncio, agonia, e aparece a maldade humana com muita ênfase, né? É um momento difícil de estar. E é difícil de estar, especialmente, eu gostaria que você não perdesse isso de mente. É difícil estar nessa cena, e não só nessas de hoje, mas as próximas, porque a gente tem uma assincronia. Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus experimenta, e Jesus até comunica, mas os seus discípulos, vez após vez, demonstram que não estão em sintonia com Jesus. Então, a gente tem a mesma cena, a mesma coisa acontecendo, Jesus está num plano de consciência, enquanto todo o resto está em outro plano de consciência. A gente vai ver isso hoje, a partir do versículo 1. Então, Mateus 26, versículo 1. Quando acabou Jesus de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Senhor, muito obrigado novamente pela misericórdia renovada sobre nós. E porque a gente pode estar aqui como irmãos, como irmãs, como teu povo, e a gente pode falar sobre o Senhor, e a gente pode cantar sobre o Senhor, e nós podemos falar com o Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, Pai. Então, muito obrigado por isso, Deus. Obrigado porque nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos, teu Santo Espírito está conosco, e nesse momento em que estamos diante da tua palavra, nós te pedimos não só a tua proteção, Deus, como o teu auxílio, que o Senhor vá diante de nós e vá nos mostrando o caminho que a gente precisa percorrer, mas que essa palavra, Deus, por favor, ela impacte o nosso coração, para que a gente haja diferente contigo e com o mundo, Senhor. Em outras palavras, que haja uma transformação real, porque nós não queremos continuar como nós somos, Pai, mas queremos ser moldados à tua semelhança. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O nosso texto, em outra tradução, começa com tendo dito essas coisas. E eu gosto dessa palavra, porque o que a gente tem aqui, irmãos, é um texto que se inicia em uma conexão imediata ao ensino apocalíptico. Um negócio que eu tenho insistido com vocês, desde o primeiro dia, irmãos, você tem diante de você um evangelho. Isso significa que é um relato organizado, estruturado,
das boas novas de Jesus. A gente já falou sobre isso várias vezes. Não é uma biografia, não é uma série, não é um texto assim documental no sentido de que você está sendo informado do que aconteceu sobre Jesus. Não. Quando Mateus seleciona o que ele vai contar da vida de Jesus, e quando ele seleciona como ele vai contar, isso tudo está ajudando a amplificar a mensagem para nós. Ou seja, o que eu estou querendo te lembrar é, Jesus acabou de falar, a gente está no fim dos tempos. Na semana passada, para quem estava aqui, a gente viu as parábolas. Jesus falou, o reino do céu é como 10 virgens. O reino do céu é como um homem que viajou. E depois ele fala, eu vou vir e aí eu vou separar os homens. E alguns vão dizer, Senhor, a gente não ficou sem dar comida para o Senhor, sem água. Ele vai falar, afaste-se de mim porque eu não os conheço. Então, Mateus está falando, depois de ele dizer tudo isso, começa o nosso texto. E aí, essa palavra, ela tem dois níveis. Depois de dizer tudo isso, o texto imediato, mas também, irmãos, é assim, é um fecho para o evangelho inteiro. É como se Mateus estivesse dizendo para a gente assim, olha, depois de Jesus dizer tudo o que ele disse desde o capítulo 1, e aí começa o nosso texto. Então perceba, nós estamos num fluxo. O que veio antes está impactando o que está vindo agora. E aí, daqui para frente, e eu amo isso no evangelho, eu acho de uma habilidade enorme de quem narra, né? Mateus realmente era usado pelo Espírito. Porque daqui para frente, Jesus vai falar muito pouco. Ele vai falar, sim, mas é muito diferente da forma como ele usa a palavra até aqui. O silêncio vai começar a dominar mais as cenas. Os leitores, nós entendemos que alguma coisa mudou agora. Daqui para frente, a gente está indo realmente para o final, porque Jesus fala menos. Então, depois de dizer todas essas coisas, a gente está num drama intenso. É o começo da despedida de verdade, assim. É quase como se Jesus dissesse assim, olha, eu já disse tudo para vocês, agora chegou a hora do final. Não tem espaço aqui para meias palavras, né? E nessa última despedida de Jesus, ele fala aos seus discípulos. O texto diz que depois de falando essas coisas, disse aos discípulos, é o círculo mais íntimo. E aí, Jesus recupera uma noção que eu acho muito curiosa. Jesus fala, vocês já sabem. Ele diz, como vocês já sabem? Ou seja, Jesus infere que os discípulos têm um conhecimento prévio daquilo que ele vai falar. Ele fala assim, olha, vocês já sabem. Como vocês já sabem? Eu vou morrer daqui a 2 dias. Ele usa, inclusive, um artifício que a teologia chama de passiva divina, né? Ele diz, o Filho do Homem será entregue. Ou seja, quem vai entregar o Filho do Homem? Num primeiro plano de leitura, a gente pode pensar os romanos, os judeus, Judas, mas para Jesus não, o Pai está me entregando, eu estou indo para o final. E ele diz, eu vou ser entregue para ser crucificado. Ele já falou isso outras vezes, mas agora ele está sendo ainda mais claro. Ele diz, 48 horas. Esse é o tempo que eu vou ficar com vocês. Vai passar 48 horas e eu vou ser crucificado. E aí, irmãos, é fundamental para você, isso aqui é fundamental, não só para você como para toda a cristandade. Não dá para você ser cristão sem entender que o tempo todo, desde da abertura do evangelho até esse momento, Jesus está dizendo, tudo o que está acontecendo até aqui, acontece segundo o plano do meu Pai. Não tem nenhum acidente, não tem nenhum percalço, tudo está planejado. Ele já sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Então, esse plano inicial, ele foi meticulosamente arquitetado, pensado, e assim, nada escapa. E isso é importante agora no fim, porque é uma fonte de consolo imensa, né? Jesus olha para aqueles homens e ele fala assim, gente, faltam 2 dias, eu vou morrer, acabou, eu vou ser crucificado. Então, mesmo nas horas mais cheias de trevas, naqueles momentos que são assim, dominados por essa expectativa de morte, Jesus está dizendo assim, o plano do meu Pai está em marcha. Vai ser difícil, vai ser ruim, mas por que Jesus antecipa, né? É como se ele dissesse, saibam que vai acontecer, mas é para ser assim. Está tudo sob controle, sempre, o tempo todo, tanto na vida de Jesus, quanto dos seus discípulos. E aí, por causa desse arranjo, porque a gente vai para o final, Mateus diz para a gente, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo.
mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus tinha acabado de pregar às multidões e fez isso em Jerusalém. Lembra, quais são os eventos que acontecem quando Jesus entra em Jerusalém? Primeira coisa que acontece, Domingo de Ramos, excelente, entrada triunfal. Qual é o segundo? Depois que ele entra, o que acontece? Ok, purificação do templo, certo? Jesus, nesses discursos que a gente viu para trás, ele está o tempo inteiro em embate com esses homens. Ele acabou de falar, e ele diz para os discípulos, acabou, agora eu vou morrer. E aí Mateus sai dessa cena de Jesus e os discípulos e leva a gente agora para perceber o que vai acontecer com esses homens. Eles estão incrivelmente, irmãos, incomodados com a presença de Jesus. Eles odeiam Jesus. E assim, dá medo, né, de falar essas coisas, porque esse é a maior blasfêmia que possa existir. Alguém odiar o Filho de Deus. Mas esses homens odeiam Jesus. E uma vez que Jesus aparece na Páscoa em Jerusalém, entra, é aclamado pela multidão e purifica o templo, eles falam, chega, está na hora de matá-lo. E aí a gente tem aqui, Mateus é muito enfático, né? Um sacerdote, irmãos, ele já é alguém super importante. Se você é sacerdote, você já tem uma proeminência dentro do povo enorme. Mas ele diz os principais sacerdotes. Então, dessa casta, né, desse grupo religioso, a gente tem os principais e os anciãos do povo. Então, assim, são as pessoas mais importantes da instituição judaica e as pessoas que o povo mais respeita. Porque você sabe disso, né? Às vezes, eu e o Alfredo ontem, eu e o pastor Alfredo e o reverendo Alfredo, estávamos ontem lá no seminário e era um culto de comemoração das turmas que completavam múltiplos de 5. Então, nós éramos a turma mais nova, estamos fazendo 5 anos esse ano. Mas tinham colegas lá que estavam completando 10, outros 15, 20, então múltiplos de 5. Tinha um pastor lá que estava completando 65 anos de formado. Então, assim, é meio natural a atenção convergir para ele quando ele vai falar, sabe? Porque, assim, a presença dele sendo fiel por 60... Pô, irmãos, é um pastor de 65 anos de ministério. Então, a presença dessas pessoas mudam, porque elas têm um impacto. Aqui a gente tem os principais sacerdotes e as pessoas que o povo reconheciam como sendo as pessoas importantes. Aquelas pessoas que a gente olha e fala, não, a gente respeita fulano, porque a gente sabe a história, a gente sabe quem ele é e tal. E aí você percebe como a cena é tenebrosa, assim, como o livro, essa parte do livro é horrível, porque a gente tem o antagonismo de Jesus partindo das pessoas que mais sabem. Irmãos, se tinha alguém que devia estar preparado para receber Jesus, eram esses homens, não os pastores do campo, sabe? Nem os magos do Oriente. Não eram eles, eram esses homens. E são esses homens a cúpula que melhor, em tese, né, conhece o Senhor, que vai se reunir. E onde é que eles se reúnem? Na sua Bíblia está escrito aí, no palácio do sumo sacerdote. Então, para além dessa discussão, assim, exatamente o que significa palácio, a gente não precisa saber o que isso significa exatamente para a gente entender que Mateus está dizendo para a gente o seguinte: eles se reuniram na casa do sumo sacerdote, que era uma casa opulenta, rica, luxuosa. Então, percebam, de novo, irmãos, olha esses elementos. A gente tem Jesus quase sempre em casas muito pobres, com gente que ninguém liga, e a gente está aqui agora, a casta, né, os grandes, os poderosos, num palácio reunidos. E aí, o dono da casa, o sumo sacerdote, é, dentre os sacerdotes, aquele que é responsável pela purificação dos santos dos santos. Você sabe disso, né? Uma vez por ano, esse homem entrava no local mais santo, promovia a purificação. A ideia é, ele era a representação máxima de Deus entre os homens. Dentro da organização judaica de ver o mundo, ele era o mediador. Irmãos, ele era o pastor entre os outros pastores. Ou seja, você percebe que o que Mateus está contando aqui para a gente é que todo o sistema judaico estava falindo? A gente tem a principal pessoa, a mais importante. Tudo acontece na casa dele. Todos eles juntos se reúnem e eles planejam prender Jesus à traição e, prendendo Jesus à traição, matá-lo.
E para tentar mostrar para você como esse drama é terrível, alguém, por favor, leia para mim, o mais alto que você puder, Êxodo capítulo 21, versículo 14. Livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 14, bem alto, por favor. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem está falando isso, irmãos? Deus está dizendo para o povo, olha, se alguém entre vocês maliciosamente contra o seu próximo planejar matá-lo à traição, que é exatamente o mesmo texto o termo que Mateus está usando no Evangelho, o que Deus diz? Se ele estiver lá no altar, mesmo que ele esteja no meio da adoração, mesmo que ele esteja no meio do culto, tire-o de lá e matem-no. Porque essa lei, a quebra dessa lei é imperdoável. É horrível. E é exatamente o que os mestres da lei e os sacerdotes estão fazendo contra Jesus, você entende? Eles são tão zelosos da lei, eles querem tanto cumprir. Lembra, a gente viu juntos, né? Jesus falando assim, olha, vocês ficam dando o dízimo da hortelã. Então, vocês vão nos mínimos detalhes das leis que são menos importantes. E agora eles estão aqui com um homem planejando todos juntos, durante a Páscoa, matá-lo. Que vai frontalmente contra a lei de Deus. Ou seja, os responsáveis por manter a religião, por manter essa relação de Deus com o homem pura, são os que promovem a corrupção. E aí, irmãos, a gente tem aqui, para completar o combo, né? Porque são sempre assim, eles são sempre assim. A gente tem aqui o distintivo dos covardes. Covarde, gente covarde. Qual é o distintivo dos covardes aqui? Se esconder. Eles vão provar que eles são covardes agora. Como? Eles não vão fazer isso de forma pública. Porque, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso hoje à tarde. Meu Deus, esses homens, vamos supor, hipótese, que esses homens fossem justos no que eles estavam querendo dizer. Vamos supor que eles acreditam que Jesus, de fato, está quebrando a lei. O que eles têm que fazer? Cara, denuncia Jesus, ele vai passar por um processo justo e legal, no final, se ele for culpado, ele vai ser morto. É isso. Por que eles fazem escondido? Por que eles fazem de forma velada? Eu acho que esses homens sabem que eles estão errados. E aí eles usam subterfúgios para si mesmos para dizer que eles não estão errados, né? Porque são sempre assim, os covardes sempre fazem isso. Falam assim, não, vamos fazer escondido por quê? Porque o povo ama demais Jesus. Não vamos arrumar confusão para a gente, vamos simplesmente sair disso. Se eles tinham certeza, né, que eles estavam justos, por que eles não fazem isso publicamente? Porque são os covardes, irmãos. Sempre. No meio do povo de Deus. E aí, Mateus coloca essa ambientação para a gente, né? Esse é o clima daqui para frente. E aí agora a gente vai ver Jesus interagindo sobre essa sombra. O que eu quero dizer? Mateus colocou a gente no estado de saber o seguinte, Jesus está fadado a morrer. Existe um complô contra Jesus das pessoas mais poderosas do seu povo. Ai, meu Deus do céu, se você fosse Jesus, o que você faria? Porque Jesus fala, eu vou morrer daqui a 2 dias. Excelente. Jesus falou tudo. Não faltou falar nada. Não tem nenhum grande ensinamento que Jesus não fez. A gente tem 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus, mostrando que Jesus pregou tudo que tinha que falar, fez tudo que tinha que fazer. O que você faria nessas últimas 48 horas, irmãos? A gente não pensa muito nisso, né? Está na hora do fim. Ok. Mas até o fim, ainda tem um pouco de tempo. O que você faz? E aí, como Jesus é apaixonante, irmãos. Como realmente a gente vai ter uma eternidade inteira para amá-lo, porque não basta o tempo para o quanto a gente o ama e está com ele. Porque ao invés de fazer o que eu acho que eu faria, que é, seguinte, eu vou morrer, vamos raspar toda a poupança, vamos pegar o melhor hotel e vamos curtir o último dia, porque depois vai dar ruim. Então, cara, Jesus não faz isso, pô. Jesus continua fazendo o que ele sempre faz. Versículo 6. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Jesus vai na casa de um leproso, irmãos. E aí aqui notem, muito provavelmente, quando diz Simão o leproso,
não significa necessariamente que Simão estava com lepra naquele momento. Muito provavelmente o fato de Simão já estar em casa, e ele ter uma casa, quer dizer que ele teve lepra e foi curado. A gente não sabe se foi por Jesus, se foi pela consequência natural da evolução do seu corpo, mas o fato é, houve uma época que Simão estava leproso. E estando leproso, ele recebeu o carimbo, né? Quem é você? Simão, o leproso. E aí ele ficou leproso para sempre. Sim, nesse sentido, né? Então, Jesus vai na casa desse cara. Os últimos momentos da vida dele, ele vai passar na casa dele, de Simão, o que era leproso. E aí você não sabe disso, mas eu vou te informar agora. Betânia era uma cidade leprosária. O que isso significa? Era um local que só ia gente que não presta, assim, sabe? Gente que vai morrer. Gente ruim, assim, gente doente já. Irmãos, tem algumas pessoas da área da saúde aqui. Hoje é diferente, irmão. Você tem que ter noção disso. A gente evoluiu tanto em tudo que a gente faz, no nosso domínio da natureza, que a gente pega um negocinho borrife e fica cheiroso, sabe? Dá pra gente esconder a doença, dá pra gente esconder o lado ruim da doença, porque a gente consegue deixar o lençol bem limpinho rápido, você aperta o botão na máquina, ela vai limpar. A gente tem coisa para mascarar o cheiro, mas uma cidade cheia de leprosos, a essa época, não era assim, irmãos. É um lugar feio. Sabe, ninguém lança um condomínio com 6 torres e piscina numa cidade de leproso. E Jesus vai para lá, sabendo que ele vai morrer daqui a pouco. Então, até o fim, Jesus está cumprindo essa missão, ele está vivendo somente pela missão o tempo todo sem parar. De novo, né? Como Jesus é incrível. E aí nessa cena agora a gente tem pelo menos 16 pessoas. Jesus, os 12, a gente tem uma mulher, a gente tem Lázaro, que não aparece em Mateus, mas aparece em João, e a gente tem o próprio Simão. E aí, lembrem, que época é essa daqui? Páscoa, judaica. Jerusalém cresceu 3 vezes o seu tamanho normal. Meus irmãos, antes do dia da Páscoa mesmo, você entende que está todo mundo fazendo festa? Está tendo festa o tempo todo em toda a casa. Porque daqui a pouco é a Páscoa. É o feriado mais importante. E aí eu acho que talvez aquela época seja muito parecida com a gente hoje. O Natal é no dia 24, normalmente. Se comemora no dia 24, né? Com as famílias. Só que antes de você comemorar com sua família, é até às vezes meio desesperador, né? Tem o Natal do cursinho, aí tem o Natal do serviço, aí tem o Natal das minhas amigas do colégio, aí tem Natal da... E as pessoas vão festejando antes do Natal, o Natal de verdade. É isso que eu estou querendo dizer. Provavelmente, a gente está aqui numa casa, irmãos, que está vivendo uma alegria muito intensa. Está todo mundo comemorando o começo da Páscoa, sabe? Então, música, muita comida, alegria, para quem não compreende a profundidade do que está acontecendo. Que são sempre os discípulos e as pessoas que estão lá. Porque eles nunca entendem. Jesus fala, mas eles não entendem. E aí eu fico pensando, como é que está o coração de Jesus? Sabe, porque se tem uma coisa que eu, Rafael, gostaria de expulsar da sua mente, é esse Jesus estoico. Que significa assim, é um Jesus imperturbado, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes imaginam Jesus assim. Jesus está flutuando pelos lugares, e aí as pessoas falam com ele, e aí ele dá uma palavra assim, acalma-te, tudo vai dar certo. Como se nada o perturbasse. Esse não é o Jesus dos evangelhos, irmãos. Jesus ele experimenta emoções muito intensas como ser humano que ele era e que ele continua sendo e vai ser para sempre. Do seu jeito, do meu jeito também. Jesus é igual a gente. Igual a gente. E ele sabe que vai morrer. Como é que está o coração de Jesus? Será que ele estava apreensivo? Sabe, enquanto a música está tocando, enquanto as pessoas estão conversando besteira, porque quando é dia de festa, a gente conversa besteira. Porque, irmãos, a vida é feita de conversar besteira também, né? A gente não passa o tempo todo falando sobre grandes questões da vida. Então, as pessoas estavam lá falando besteira, contando caso, dizendo o que vai fazer no que vem, o que não fez. Como é que está o coração de Jesus? Será que ele já experimentava as primeiras tristezas enquanto estava todo mundo escutando a música? E aí, novamente, nesse ponto, as expectativas da gente diante de Jesus, da cena, são subvertidas. A festa está acontecendo e aí, do nada, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. E aqui
a gente já tem tanta familiaridade com esse texto, e para nós ele é tão bonito, que a gente às vezes esquece como foi estranho isso. A festa está rolando, a galera está conversando. Eu imagino que Pedro ou devia estar fazendo algum discurso bem idiota, ou contando alguma piada bem ruim também. E de repente uma mulher se aproxima de Jesus, sem falar nada, do nada. Uma mulher que não tem nome, não tem história, não tem passado, e aqui eu não estou falando dela, estou falando dela no Evangelho. Quando Mateus conta essa história, ele não diz, veio uma mulher da qual foram expulsos 7 demônios, veio uma mulher que foi curada, a gente não sabe nada, veio uma mulher. Uma mulher qualquer, nesse sentido. E ela tem um frasco que, meus irmãos, contém um perfume que o texto bíblico diz que ele é muito caro. E se a Bíblia diz para você que alguma coisa é muito cara, é porque essa coisa era muito cara. Ela tem uma especiaria. E assim, talvez as mulheres saibam mais que os homens, mas vamos combinar que até hoje perfume é caro. Concorda? Perfume até hoje, irmão, sei lá, 2.000 anos depois, perfume continua sendo item de luxo. Certo? Como é que era o perfume na Palestina no ano 30? E aí o que ela faz? Qual é o ato? Ela pega esse perfume, é um óleo perfumado, e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aqui, não sei, talvez a gente devesse falar grego, né? Porque ajuda muito. Quando fala derrama sobre a cabeça de Jesus, um parênteses, meus irmãos, e aqui eu não estou me achando, certo? Muita gente reclama sobre isso na minha vida, mas eu gosto que os gregos são muito parecidos comigo, assim, no sentido de, é tudo muito exagerado, sabe? Quando Mateus fala, derramou sobre a cabeça de Jesus, é tipo assim, esvaziou o conteúdo inteiro, derramou até a última gota na cabeça de Jesus. Não é só assim, uma cena contida, do tipo, ela foi lá e, Jesus. Era assim um negócio apoteótico, sabe? Ela vai e ela derrama todo o conteúdo sobre a cabeça de Jesus. Tava todo mundo jantando. Tava normal. E aí a mulher toma o protagonismo na cena e age. E aí, irmãos, eu sempre gosto de pensar nesse momento de qualquer texto que seja. Como vem o versículo logo em seguida, e a gente está lendo numa sequência, a gente esquece que essa cena foi real e ela aconteceu. Quando a mulher fez isso, eu fico imaginando o silêncio. Quanto tempo demorou para alguém falar alguma coisa, sabe? Exatamente, assim. Pois é. E, irmão Paulo, pense só. Nisso não é tão diferente, certo? A gente pega um perfume hoje e, sei lá, dá 2 borrifadinhas, o negócio fica cheirando até 4 horas depois, dependendo do quão, como seja a sua atividade metabólica, certo? A mulher pegou um vaso inteiro de perfume e jogou em Jesus. Então, os sentidos da cena todos estão envoltos, está todo mundo sentindo aquilo. E eu fico pensando, está em silêncio, né? Essa mulher chorava, ela estava rindo, ela está feliz, ela está triste, assim. E qual é a reação de Jesus no momento, assim? Nada disso é dito para nós. A gente não sabe. A gente não sabe qual é a reação de Jesus, mas a gente sabe a reação dos outros presentes. Versículo 8. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados. Cara, que loucura, né? A Bíblia é muito louca. Os discípulos veem isso e ficam indignados. E disseram, notem o plural, certo? Eles, os discípulos, ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Esse perfume podia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. A reação dos discípulos aqui, meus irmãos, é muito curiosa. Eles ficam indignados. E essa indignação aqui, ela é uma emoção que deriva da raiva. Eles estão com raiva. E aí, o que eu me pergunto, e acho que você também o que é que nessa cena é capaz de gerar raiva em alguém? É justo, algo aconteceu que justamente pudesse provocar numa pessoa que assiste raiva? E o começo da resposta é a palavra que eles usam, né? Desperdício. Desperdício é você ter um potencial em qualquer coisa, num ato ou num objeto, que tem um uso definido e ele simplesmente não alcança esse objetivo, então você perde os efeitos que isso seria gerado. Eles... Exato. É um pouco disso, assim. Muito bem falado, irmão Paulo. Fala, desperdiçou. Por quê? Porque jogou em Jesus, acabou e pronto, ficou por isso mesmo. Então, eles não entenderam esse segundo nível. Bem,
Não vou me antecipar, mas sim, a gente vai falar sobre isso em breve. Eles falaram que era um desperdício. Por quê? Porque o preço do perfume era muito alto. O custo era muito alto. E vamos lá agora, juntos. Quanto é que valia um perfume desse? Vamos lá, eu tenho o valor aqui aproximado. Vamos lá, quanto é que era? 300 denários, ótimo. Eu não sei o que é um denário. Não, vamos em real. Dá quanto? Quanto dá esse perfume, irmãos? R$100.000? Não. Tá para mais. Eu vou dizer logo. Porque assim, claro, irmãos, que aqui é uma margem, certo? Porque converter essas taxas é muito difícil. Mas a aproximação mais próxima que a gente tem hoje é R$137.500. Um apartamento. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E aí os discípulos ficam indignados porque dizem, valia muito, era melhor vender e dar para os pobres. E aqui, meus irmãos, se você é uma pessoa... Aqui são dois níveis. Se você é uma pessoa nova na fé, a gente desculpa você por pensar desse jeito. Que não era melhor ter dado para os pobres? Porque parece ser nobre, não parece? Parece assim, meu Deus, que ato assim, desprendido, né? Então, se você é novo na fé, a gente vai te dar uma colher de chá e beleza. É normal você pensar isso. O problema são as pessoas que estão na igreja há 500 mil anos e não só pensam do mesmo jeito, quando vê gente que pensa assim, chancela. Porque isso sempre acontece na igreja, irmãos. Sempre existem aqueles que se vestem de santos e ficam reclamando, dizendo que aquelas coisas que a gente faz não devia estar fazendo porque devia estar fazendo outra coisa, entre aspas, melhor. Tudo tipo assim, irmãos, desculpa aí, é gente chata. Pode ter um aqui, né? Mesmo você sendo chato, eu te amo, certo, meu irmão? Mas é tipo assim, a gente trocou o piso da igreja. Era melhor ter trocado o piso da Praça da Sé para ficar mais termicamente confortável para quem está lá. E não é um bom exemplo, né? Porque o templo não é Jesus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É sempre alguém que fala assim, vem com um princípio que fala assim, é muito mais justo, é muito melhor. Aqui nesse relato, irmãos, tem dois níveis de consciência e a gente começa a tangenciar o que o irmão Paulo estava falando. A gente tem o nível superficial, que está vendo a cena tal como ela se apresenta, e aquele nível de consciência que via o que Jesus via. Porque os discípulos, da perspectiva deles e de todo mundo que está no evento, é apenas uma reunião a mais. Eles não acreditam em Jesus. E eles provam que não acreditam em Jesus, porque quando as mulheres dizem, no domingo, ele ressuscitou. Lembra que ele disse que ia ressuscitar? Aí o discípulo fala assim, não ressuscitou não. Vocês são loucas. Então eles não acreditam. Só que Jesus sabe que o que está acontecendo naquele momento tem uma dinâmica cósmica que está em ação que os sentidos não alcançam. Está acontecendo muito mais ali do que só um jantar. Tem muito mais do que eles conseguem perceber. E aí, irmãos, nem sempre a gente entende a cena toda. Às vezes a gente acha, como esses homens, de maneira pedante, falaram, tipo assim, devia vender e dar tudo para os pobres. E às vezes a gente não consegue perceber que na ação dos nossos irmãos, e aqui era o caso, né, era o irmã, existiam coisas que estavam muito maiores e que simplesmente escapavam à compreensão daqueles homens que estavam julgando. O que eu quero dizer? Para eles, o que a mulher fez foi uma besteira. De novo, foi um desperdício. É quase como se assim, ela é leviana, sabe? Ela é boba. Ela jogou tudo fora. Mas lembrem, esses discípulos aqui, eles já tinham sido rudes antes com mulheres no próprio evangelho. Sabe, é fácil desprezar. É tipo assim, essa mulher é louca, olha o que ela fez. Só que eu fico pensando se fosse Simão, o dono da casa, que quebrou o perfume. Talvez eles até falem assim, nossa, que esquisito, mas é Simão, né? Tipo assim, não, talvez seja um ato de honra, né? Se fosse um homem, talvez fosse interpretado como algo de mais respeito. Mas era mulher, sem nome. E o que é louco, e que é muito sintomático, e você devia aprender com isso e eu também, é que mulheres desempenham um papel central nos últimos versículos do Evangelho de Mateus. Elas parecem sempre estar incomodando os outros, mas elas estão sempre do lado de Jesus. Incrível, né? Aqui, depois, na própria crucificação e na ressurreição. Sempre mulheres. E as mulheres ficam incomodando as pessoas, mas elas não incomodam quem? Jesus. Porque, versículo 10, mas Jesus, sabendo disso, lhes disse,
Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Em outras palavras, irmãos, Jesus está falando assim, por que vocês estão causando incômodo, trabalho? Por que vocês estão fadigando ela? Por que vocês estão importunando ela? E aí, eu espero que não lhe escandalize, Jesus está quase dizendo assim, por que vocês estão enchendo o saco dessa mulher? Por que vocês estão perturbando ela? Nesse momento, por que vocês estão fazendo isso? Porque ele aprova o que a mulher fez. Por quê? Porque ele diz, os pobres vocês vão ter o tempo todo, mas vocês nem sempre vão ter a mim. Oi, irmãos, Jesus entende. Claro, né? Jesus sempre entende, ele já sabia. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês não estão entendendo que pobre, por que vocês estão falando de pobre agora? Faltam 48 horas para eu morrer. Eu vou para a cruz. Vocês estão falando isso agora? E ele continua, né? Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E aqui, irmãos, você precisa, especialmente porque você está aqui na quinta-feira, e eu estou falando isso porque a gente está o tempo todo olhando para o texto com mais detalhe, você precisa ser mais maduro lendo a Bíblia. O que isso significa? Jesus está mostrando que o que está acontecendo ali é um evento místico maior do que a gente consegue entender. Fala. É tipo isso. Ela literalmente ungiu. Tem um nome bonito aqui para isso que é tanatopraxia, se não me falha a memória. Que é gente que trabalha deixando o corpo mais bonito para ser enterrado. Só que o que é louco, como já acontece em outras partes do Evangelho, é que ela faz isso antes dele morrer. Incrível, não? Que é como o Êxodo, né? Que o povo celebra antes de sair. A Bíblia tem várias dessas inversões. A gente faz coisas antes que os eventos aconteçam, na certeza que eles vão acontecer e preparando a gente para o acontecimento deles. É o que está acontecendo aqui agora. Os discípulos, de novo, apresentam essa falta de visão enorme. Eles são muito tacanhos na visão. Porque aqui a gente tem um conflito de princípios, irmãos. E é verdade. E por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, minha irmã, na vida, problemas que a gente tem a resposta rápida e fácil são muito poucos. O que eu estou querendo dizer? Tem dois princípios aqui. A gente precisa, como amor ao Senhor, cuidar dos pobres? Sim, isso é um princípio. Ela é a coisa mais importante do mundo o tempo todo? Não. Então, quando alguém chega para você e fala assim, por que você está fazendo isso? A Bíblia não diz isso? Sim, mas que coisa, eu não estou falando assim, por que você está traindo sua mulher? Aí você fala, não, mas não é isso que eu estou falando, tá? Mas aqui, eles podiam dar o dinheiro para cuidar dos pobres. Era obedecer a Bíblia? Sim, era. Mas isso explica tudo? Não, não explica. Ou seja, a gente precisa de mais sabedoria e olhar com mais calma para saber, será que o que ela fez está errado? E Jesus mostra que não estava, porque tem um princípio maior do que os pobres nesse momento. Qual é? É a urgência da morte. Tem uma coisa muito mais importante do que os pobres nesse momento, que é a cruz, que está vindo. E num certo sentido muito prático, a morte de Jesus começa aqui. E com isso eu estou falando no sentido real, né? A morte de Jesus e o seu sepultamento começam nesse momento, que ninguém entendeu, só a mulher. Que loucura isso, né? A Bíblia é muito estranha, porque Jesus disse claramente, ela está me preparando para o meu sepultamento. Com esse ato dela. Então, aqui começa o funeral de Jesus. E assim, de uma forma muito mística, num momento que é muito solene, a mulher inicia os trabalhos de um velório que nunca vai acontecer. Esse velório nunca aconteceu. Só nesse momento. Incrível, né? Jesus morre no finalzinho da sexta-feira e porque o sábado está começando, o corpo é tirado, colocado no sepulcro, e quando o sábado acaba e vai começar o velório, ele já não está mais lá. Então, esse é o velório de Jesus, nesse jantar. Que coisa, né? A coisa mais importante do momento ali, naquela hora, era Jesus e o sepultamento de Jesus. Exatamente. Irmão Paulo, parece que o senhor fez a aula comigo, porque a gente ainda vai aprofundar isso em pouquíssimos minutos. A pergunta é, que eu e você a gente deve se fazer, essa mulher, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo quando ela fez? Não. E se ela sabia em algum nível, como ela sabia? O que levou ela a fazer isso? A gente nunca vai saber, irmãos. Pois é, e de alguma forma muito real, ao mesmo tempo ela está desempenhando exatamente o papel que ela devia desempenhar nesse plano maravilhoso de Deus.
Até que Jesus fala assim, vocês estão repreendendo essa mulher? Aonde esse evangelho for contado, a gente vai falar sobre ela. E a gente está aqui fazendo o quê? Falando sobre ela. E aí o que é estranho é, a gente está recontando essa história para honrar apenas a mulher? Não. A gente faz isso porque faz parte central do evangelho. Faz parte desse ato dramático de Deus que está salvando pecadores pela morte de um homem só. E tudo acontece desse jeito. Desempenhando um papel super estranho essa mulher, mas que é muito central nisso. E aí, para a gente terminar, a última cena de hoje, que é mais curta, que tem tudo a ver com o que o irmão Paulo acabou de falar. Qual é a primeira palavra do versículo 14? Então, como é essa palavra em grego? Então, em grego, nesse sentido... Por que eu estou falando isso para vocês, certo, irmãos? Porque grego é uma língua muito mais complexa do que o português. E quando eu falo complexa, não é que apenas ela é difícil de entender, não é isso. É que existem mais nuances nas palavras. Para um grego, a gente fala assim, eu amo batata frita e eu amo minha esposa, a gente usa a mesma palavra para significar coisas completamente diferentes. Um grego nem sempre faz isso. Ele tem uma palavra para falar o que você sente em relação à batata e outra para sua esposa. Esse então aqui, ele é diferente. A palavra grega aqui, que você não precisa saber qual é, ela quer dizer o seguinte, já que todas essas coisas aconteceram, e aí vem o resto. Todo então é mais ou menos isso, só que esse então aqui, ele encapsula ainda mais. O que eu quero dizer? O que veio antes tem total ligação com o que está acontecendo, e o que está acontecendo agora só aconteceu pelo que veio antes. É isso. Ou seja, por causa de toda essa cena com a mulher e do problema envolvido com o vaso, Judas vai agir. E talvez você nunca tenha percebido isso. Porque essa mulher fez o que ela fez, Judas faz o que ele faz. Mateus mostra, esses homens querem matar Jesus lá no começo. E aí, alguma coisa acontece. E porque essa coisa aconteceu, Judas vai falar com esses homens. Percebe? Mateus está falando assim, olha, esses caras querem matar Jesus. Aí aconteceu isso daqui, e aí agora Judas vai falar com eles. É uma cadeia, irmãos. Uma coisa vem atrás da outra, contando a mesma história. É tipo um sanduíche, para mostrar essa cadeia de eventos, né? Versículo 15, ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. A questão do vaso fez com que Judas dissesse, tá bom, quanto é que vocês querem para que eu entregue Jesus? Vou dizer de novo, só porque no sentido de disparar os eventos, certo? Porque esse episódio do vaso aconteceu, Judas decidiu trair Jesus. Tipo assim, ok, a hora é agora, eu não aguento mais. Qual é a ligação? A gente vai ver em breve. Mas a gente tem de novo dinheiro aqui, 30 moedas de prata. Quanto dá isso hoje? Tem que dar mais do que o perfume, né? Caramba, Tati, obrigado por ter falado isso. Não é isso que a gente pensa? Tem que ser mais do que o vaso. É o que a gente lê e pensa. Muito menos. Por quanto Judas traiu Jesus? Em termos de hoje, mais ou menos. R$ 1.750, irmãos. Você não tem vontade de chorar não lendo isso? Eu tenho. R$ 1.750. R$ 2.000. É um salário mínimo. Um salário mínimo. É que nem um assaltante vai lá e quer o celular da Exatamente. pessoa. Exatamente, Ana. Tem celulares que valem mais do que o Judas aceitou para trair Jesus. E por R$ 1.750, Judas entregou à morte o maior inocente que já viveu. O próprio amor encarnado, que é a brilhante estrela da manhã, né? Qual é a ligação? O que une esses textos? Meus irmãos, quando aquela mulher quebra o vaso, e aí agora a gente vai usar um artifício que eu não gosto, mas que ele pode ser usado, acho que ajuda a gente. No Evangelho de João, fica claro para nós que quem fala que desperdício é esse, a gente podia ter dado aos pobres, é o próprio Judas. E aí João fala especificamente, ele não falou isso porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. E sendo tesoureiro, ele roubava. Exatamente. Então Judas falou, isso foi um desperdício
Porque vendendo por 140 mil, eu podia pegar uma parte para mim. E aí, nesse momento, para Judas, ficou claríssimo. O que eu estou esperando de Jesus não vai acontecer. O que aqueles homens esperavam de Jesus? Mano, a gente vai reinar. E quando a gente reinar com Jesus, o palácio, eu vou andar em jumento de ouro. Por uma miscelânea de vários sentimentos e afetações. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento aqui agora, Judas, ele percebeu que Jesus ia morrer mesmo de verdade, assim, sabe? Tipo, a gente entrou em Jerusalém, teve toda aquela cena, todo mundo ama a gente. Judas está falando, é agora, a gente vai ser rico agora. E aí aparece essa mulher, e aí Jesus fala assim, não, ela fez certo, ela não fez errado, ela fez certo, porque eu vou morrer. Jesus fala assim, cara, ele vai morrer mesmo. O que eu estava esperando não vai acontecer. E aí, assim que ficou claro para Judas que Jesus não ia fazer dele um homem rico, Judas decidiu ficar rico às custas de Jesus. Rico, né? E sabe o que é desesperador para mim? E assim, enche meu coração de temor? É que isso segue acontecendo até hoje. Judas não foi o único. O que eu quero dizer? Se para você que está aqui hoje, Jesus é um meio para que você atinja o fim que você quer, se Jesus te decepcionar nesse caminho, se você descobrir quem ele é de fato e ele não vai dar o que você queria que ele desse, o que resta você a fazer? Trair. Trair. Você vai trair. Você vai tentar conseguir as coisas que você queria que Jesus te desse com sua própria mão. E aí é por isso que Jesus segue sendo abandonado até hoje. Porque, até hoje, quando as pessoas entendem que Jesus não é o que elas achavam que ele era, o que resta para essas pessoas é a traição, que se dá de duas formas. Ou elas fazem de Jesus um mercado, e com isso eu estou falando aquele bando de demônio picareta que sobe no palco, fica rico e tem jato vendendo Jesus, até hoje. Judas, a mesma coisa. Inclusive, a gente não vai olhar isso hoje. Na próxima semana, na ceia, quando Judas come o pão, o texto diz, o diabo entrou em Jesus. Quando o diabo entrou em Jesus, o que ele fez, irmão? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu falei tanto do Alfredo no domingo que ele errou, que aí hoje, enfim. Você vê como é que são as coisas, né, cara? Jesus, ele consegue reverter as coisas, né? Foi pior ainda, né, cara? Vamos lá. Agora, falando de um jeito que, assim, que não seja blasfêmia, certo? Quando Judas come, o diabo entra nele. E aí Jesus fala, o que você tem que fazer, vai e faz logo. Irmãos, quando o diabo entrou em Judas, ele não engrossou a voz. Sabe? Ele não saiu quebrando as coisas. Ele não ficou falando, eu sou uma multidão, isso aqui. Sabe o que ele fez? Ele foi embora e foi trair Jesus. E quem primeiro, eu acho que falou disso para nós, foi o Augusto Nicodemo, né? Eu lembro dele falando sobre isso. Ele fala, a primeira coisa que uma pessoa endemoniada, nesse caso específico de Judas, fez foi sair e trair Jesus. Ou seja, quantas pessoas não estão por aí cheio do diabo em si, que estão andando normalzinho, mas estão traindo Jesus, vez após vez, após vez, após vez. O que eu quero dizer? Esse texto segue sendo eminentemente apocalíptico, exatamente igual ele era há algumas semanas atrás, né? O que eu quero dizer? Ele não é só uma história para nós, assim, uma preparação para dizer o que aconteceu para depois vir a cruz. Não, a gente vai terminar agora falando sobre isso. O texto segue fatiando os seus leitores em dois grupos. Os mesmos dois grupos que a gente encerrou na semana passada, sabe? Jesus falou, à minha esquerda ficam as minhas ovelhas, à direita ficam os bodes, né? A pergunta é, quem é você? Sabe, porque olha que coisa absurda. Talvez você tenha pensado assim, caramba, 140 mil reais? Ela não podia ter colocado só metade do perfume e honrar Jesus? O que o texto está mostrando, e está obviamente conflitando essas duas personagens para nós é, de um lado a gente tem uma mulher que por amar Jesus, meu irmão, não importa se é 140, 1.400.000, ela queria cuidar de Jesus e dar o melhor dela para Jesus. E ela deu tudo para Jesus. Por quê? Porque ela sabe que assim, o melhor da minha vida é Ele. Não tem perfume que seja parecido com Ele. E eu quero honrá-lo. E ela fez isso.
Do outro lado, a gente tem Judas. E aí, todo mundo, irmãos, todo mundo, não existe exceção. Todo mundo se decepciona com Deus. Você vai começar a caminhar com o Senhor, vai acontecer alguma coisa que você vai parar e pensar assim, peraí, mas eu não andava contigo? Se eu andava com o Senhor e o Senhor me prometeu essas coisas, por que isso aqui está acontecendo agora? E esse é um momento que sempre separa as ovelhas dos bodes. Porque todo mundo chega a Jesus, e aí meu casamento está uma desgraça, minha empresa está falindo, meu filho está usando drogas. Aí beleza, você começa a caminhar com Jesus. E se Jesus não consertar o casamento? Porque nem todo casamento é consertado, irmãos. E se o filho continuar drogado? Ou se sua empresa falir de verdade? Nesse momento que você achava que Jesus era uma pessoa e você achava que Jesus prometeu para você uma coisa que ele nunca prometeu e que ele nunca disse que era. Porque Jesus nunca disse para você o seguinte, olha, eu te amo muito. Vem aqui que você vai ver como sua vida vai ficar mais fácil daqui para frente. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? É o contrário. Jesus fala o seguinte, olha, vem, porque sem mim a sua vida vai ser uma desgraça. Vai acontecer muita coisa ruim com você, muita coisa ruim de verdade. Mas se você ficar comigo, no final vai dar tudo certo e a gente vai ficar junto para sempre. Só que, quando chega esse momento que a gente olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu não queria ser crente por causa disso não. Ficou difícil demais. E agora? Se você derrama o seu coração e tudo que você tem nele, você se aproxima de Maria, que é a mulher do texto de Mateus, né? Ele é o mais importante de tudo. Pode acontecer qualquer coisa. Eu posso perder todo o perfume. Ele é o mais importante. Se não, se você não vai reinar com ele como você esperava que você ia reinar, se ele mostrar para você assim, não, eu vou morrer mesmo. E é isso. Se você se irritar com isso e você virar as costas e ir embora, o que resta para você é atrair Jesus. Só. E aí, o texto bíblico assim, ele diz, ai de você. Era melhor você não ter nascido, porque você, à semelhança de Judas, é um filho da perdição, do mesmo jeito. No fim, esse texto mostra pra gente o seguinte, dentre todas essas coisas, né? Você ama Jesus ou você ama aquilo que Jesus pode dar para você? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, Deus, o Senhor é o som dos corações. Eu não posso falar por todos os meus irmãos, mas eu posso falar por mim. Talvez eu não fizesse nunca o que essa mulher fez pelo Senhor, Pai. Talvez o meu amor pelo Senhor ainda seja tão pequeno, tão turvo, tão contaminado, que eu ainda seja muito menor do que ela, que abriu o coração para o Senhor dessa forma tão maravilhosa, Deus. E obrigado porque essa irmã, ela segue me inspirando hoje a olhar para o Senhor e saber que o Senhor vale qualquer coisa, Deus. E não desse jeito absolutamente satânico que as pessoas dizem, que é dar para o Senhor porque o Senhor vai devolver muito mais. A gente tem o que há de melhor, que é o Senhor morando em nós, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor, de fato, é a coisa mais preciosa do universo. E toda a nossa vida pode convergir para o Senhor, Pai. E a gente pode ser feliz assim. Então, eu te peço que esse exemplo dela nos inspire, Pai, para que a gente viva, de fato, entregando tudo que a gente tem para o Senhor, Pai. E eu te peço também que o Senhor livre a mim e aos meus irmãos de viver uma vida que, na prática, está atraindo o Senhor, Pai. Nos ajuda a não ter expectativas erradas sobre quem o Senhor é e sobre o que o Senhor tem que fazer por nós. Que a gente aceite de fato quem o Senhor é, quem nós somos, e nisso a gente viva uma vida que dá graças ao Teu nome, Pai. Por favor, Deus, nos faz crentes de verdade, Senhor. Não deixa que a gente acompanhe essa multidão de pessoas que ficam celebrando o Teu nome, mas que não tem uma vida que aceita o caminho que o Senhor propôs para nós, que é de autonegação e de cruz, Pai. Nos mantém firmes, Pai, nos mantém de pé, olhando para o Senhor. Que a Tua morte sempre nos inspire, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.